Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como fazer uma deliciosa torta de sardinha. E para você não errar nessa produção, observe todas as dicas e todos os segredinhos. Vamos lá para o passo a passo da nossa receita? Para o nosso recheio, eu vou usar 2 latas de sardinha. E aqui basta amassar grosseiramente mesmo, não precisa amassar até virar uma pasta, não. E eu escorri o caldo da conserva, tá, pessoal? Prefiro trabalhar com a sardinha sem o caldo. Se você não quiser colocar sardinha, você pode colocar atum. Mas eu prefiro a sardinha, viu, pessoal? E você, fala pra mim nos comentários. Você também ama a sardinha? Porque eu sou apaixonada. 2 tomates cortados em cubinhos e eu removi as sementes, tá, pessoal? Aqui eu tenho meia lata de milho. Meia latinha, viu, pessoal? E eu escorri apenas meia latinha. E cebolinha. E você escolhe aí se você quer colocar cebolinha, salsinha, coentro. Você escolhe. Eu prefiro a cebolinha. Prontinho, pessoal. O nosso recheio já está no ponto. Olha só que recheio lindo. Perfeito, né? Se você quiser colocar azeitonas, palmito, também combina, tá, pessoal? Fica assim perfeito. Mas eu não gosto, não. Por quê? Porque a sardinha, ela em si, ela já tem aquele sabor forte, aquele sabor bem concentrado. E se eu colocar aqui ou palmito ou azeitonas, vai ficar assim um sabor muito forte. Tudo aqui vai se misturar e eu prefiro o sabor da sardinha aqui com esses outros ingredientes que são suaves. Reserve e vamos fazer a massa. Para a nossa massa fácil e rápida da torta de sardinha, vamos precisar de 3 ovos, 50 gramas de queijo parmesão, é um pacotinho, tá, pessoal? 3 colheres de sopa de açúcar, meia cebola, 80 ml de óleo, 250 ml de água, 250 ml de leite, 500 gramas de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo, que equivale a 15 gramas, tá, pessoal? E para que você tenha noção aí, eu vou pesar aqui a cebola, porque fica difícil falar para você. Uma cebola pequena, uma cebola média, né? Aqui, ó, 40 gramas de cebola. Aqui eu tô usando meia cebola pequena, olha só. Então, anote aí no seu caderninho. Esses 2 ingredientes aqui, eu não vou bater no liquidificador. Eu vou colocar todos esses ingredientes aqui no liquidificador e vou bater. Pessoal, esse caldo é tão cheiroso, um cheirinho tão bom. A farinha de trigo, coloque aos poucos. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês. Eu esqueci 1 colherzinha rasa de chá de sal, tá? Eu coloquei o queijo parmesão, mas você também tem que colocar 1 colherzinha rasa de chá de sal. O queijo parmesão, ele não vai substituir o sal, porque essa massa, ela tem um pouco de açúcar. E eu não tenho vergonha de dizer não quando eu esqueço, tá? Não tenho mesmo. Eu falo tudo pra vocês. Eu não quero que você saia do vídeo sem saber fazer a receita. Se você quer fazer e dar certo, pode ficar até o final, que eu tenho certeza que você vai acertar. E aí, ó, você vai anotando tudo no caderninho e pronto. Depois volta aqui e fala pra mim se deu certo ou não, tá bom? E para você saber a textura certa da massa, quando você pegar o fouet e fizer isso, olha, tá vendo que ela marca? Ela desenha, olha.
Esse é o ponto. Ela desenha e depois vai sumindo na massa. Finalize com o fermento. Pessoal, essa massa é maravilhosa. Vou usar uma forma e ela está untada apenas com margarina e farinha de trigo. E o comprimento aqui, ó, dessa forma é de 35 centímetros e aqui a profundidade 3 centímetros. Coloque a metade da massa. Quando você for espalhar a massa na forma, não aperte não, tá? Para não tirar o untado da forma aqui com a espátula. E esse recheio aqui, pessoal, ele fica úmido, tá? Por conta do tomate. Duzentos gramas de queijo mussarela. Essa massa aqui, pessoal, a quantidade certinha para essa forma, tá? Vou mostrar para vocês aqui a borda bem de perto, olha. Fica assim mesmo, tá? Não se assuste não, que não vai transbordar quando estiver lá no forno, não. Aqui eu tenho um saco de confeitar. E esse saco de confeitar, pessoal, olha, é descartável. Mas eu não jogo fora não, viu? Tenho pena de jogar fora, já é a terceira vez que eu tô usando. Vou usar também um bico. Coloco aqui dentro. Assim. Pessoal, 200 gramas de requeijão cremoso é um copo, tá? Então, se você comprar o copo aí, você coloca assim que fica fácil de manusear. Se você não quiser colocar o requeijão cremoso no saco de confeitar, você pode pegar direto do copo e colocar em cima da sua torta, as porções. Agora eu vou finalizar com um pouco de orégano. Pessoal, o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos, tá? Agora eu vou levar para assar. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 25 a 30 minutos. Se você for fazer para vender, não corte agora. Espere esfriar um pouco, espere a torta se firmar mais. E ela está terminando o processo de cozimento dela. Então, deixa ela se firmar mais. Prontinho, pessoal, a nossa torta de sardinha fácil e rápida já está aqui, ó, em uma temperatura em que eu consigo pegar. E se você for fazer para vender, quando você for colocar nas embalagens, coloque luvas em suas mãos. Pessoal, cadê o meu like? Eu vou esperar. Obrigada. Olha, não guarde seu caderninho não, viu? Que ainda tenho coisas aqui para falar para vocês.
Tem embalagens de vários tamanhos, tá? Eu sempre falo isso aqui. Coloque a tampa. A sua etiqueta e entregue ao seu cliente. Pessoal, as bandejas de isopor também fica uma graça, tá? Se você não achar dessa bandeja aqui, você pode colocar aqui. Aqui é só passar o plástico filme e pronto. Prontinho, olha só, pessoal, como fica. Aí você coloca a sua etiqueta aqui e pronto, e entrega ao seu cliente. E agora eu vou experimentar, mas antes disso, eu vou aquecer no micro-ondas, porque eu amo salgado quente. Gente do céu, que salgado maravilhoso. Não, sério, olha. Façam aí e depois volta aqui nos comentários e fala pra mim. Gente do céu, sério, vocês precisam fazer. Olha a massa. E eu faço esse tipo de coisa é para você conhecer a qualidade do salgado que você vai produzir aí. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.